Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Seja bem-vindo você que é inscrito ou que está vindo pela primeira vez, né? Temos mais um vídeo polêmico, né? Vamos fazer uma investigação sobre Marcos capítulo 16. Foram detectados problemas sérios neste capítulo, que aliás em todo o Novo Testamento, né? Mas mais especificamente Marcos 16. Porque eu resolvi fazer esse vídeo, né? Para mostrar para vocês que o Novo Testamento ele possui muitas contradições, muitas adulterações e muitos acréscimos. E eu vou provar para você isso através deste vídeo. Então assista até o final, para que você também faça a sua investigação particular e comprove comigo que o Novo Testamento é um livro cheio de problemas, né? E baseado nisso eu vou estar utilizando o Codex Sinaíticos, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso, para você também fazer também os seus estudos, tá bom? Lembrando também que essas supostas adulterações, elas são de propósito, tá? Pelos tradutores da Bíblia, né? Em querer acrescentar o que não existe. Porque a base de tudo no Novo Testamento é o Codex Sinaíticos. Codex Sinaíticos. Comparando com as traduções de Bíblias atuais, você percebe os acréscimos, você percebe as adulterações na maior cara de pau, tá? Eu não vou colocar todas aqui não, eu vou colocar só alguns acréscimos, algumas manipulações, né, para você entender. E aí a gente vai consultar o Codex Sinaíticos para você conferir comigo os acréscimos, esses probleminhas aí, né? Mas a culpa é de quem? É dos tradutores de Bíblia, né? Tradutores de Bíblia que são desonestos intelectuais, né? O interesse deles é realmente vender Bíblia, só isso. Eles não querem trazer a verdade para o povo, né? Não querem isso. E o que eu vou estar fazendo também para usar como provas, como fatos? Eu vou usar algumas traduções de Bíblias antigas, lá do século XVI, mais ou menos, para você comprovar comigo a cara de pau dos tradutores em manipular textos, ok? Você vai entender, por exemplo, como aquela versão das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, geralmente você encontra algumas passagens do Novo Testamento onde só tem o versículo, mas tem um risquinho do lado. E muitas vezes a cabeça da cristandade pensa que eles não acreditam naquela passagem porque está faltando texto, né? E não é porque está faltando texto, porque os documentos encontrados, os pergaminhos, estavam corrompidos, né, com o tempo. Então eles preferiram ser honestos e não acrescentou aquilo que não existe, né? Então você vai perceber que não é somente a tradução do mundo que faz isso, né? Até o Codex Sinaíticos também faz, porque não existe. E porque as versões de Bíblias protestantes têm, você vai entender a real intenção. Então esse problema já é muito antigo, desde o século XVI, que o livro Bíblia cristão, tá? Ele vem sido adulterado, acrescentado textos, moldado de acordo com a crença de um grupo cristão. Você está me entendendo? Então, quando um tradutor vai criar uma tradução, ele cria com uma intenção que a tradução reflita a crença de um grupo. Então não é, por exemplo, aquela acusação que a cristã fala, porque a Bíblia das Testemunhas de Jeová é a Bíblia deles, é a tradução deles, né?
Aí eu poderia falar assim, é uma tradução para refletir a crença deles, beleza. Mas os protestantes também têm as suas Bíblias para refletir a crença de um grupo, né? Tanto que você pega a versão King James, aquela estuda em Roma, principalmente, da passagem do rico e Lázaro, né? Onde essa versão ela encara essa passagem como literal. E porque a maior parte das Bíblias encara como uma parábola, né? Então é esquisito isso, né? Então você vai perceber isso aí, principalmente no Marcos 16. Mas antes da gente começar a nossa investigação, eu venho convidar você calorosamente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, vamos começar aqui a nossa investigação. Livro de Marcos, capítulo 16. Estou utilizando aí uma Bíblia King James atualizada, em forma de aplicativo. E o que temos aí, na primeira vista, né, é o título da ressurreição de Jesus. Tudo normal, né? E a historinha vai até, no caso, o versículo 20, né? Normal, beleza e tal. Só que, ao analisarmos outras versões de Bíblias, nós vamos encontrar alguns problemas. Principalmente quando a gente começa a consultar o Codex Sinaíticos, né, que é a versão mais antiga, de onde essas Bíblias protestantes, de onde elas vieram praticamente, né? Onde você pode conferir se tem acréscimo, se tem alteração, como está escrito lá e como está nas Bíblias protestantes, no caso. Você pega uma versão católica também. E aí você começa a olhar a Bíblia protestante com outros olhos, com olhos de não confiança. Pode pegar qualquer Bíblia protestante. Não se dá para confiar em Novo Testamento de Bíblia protestante. Não dá. Não dá mesmo, cara. Não dá. E eu vou provar para vocês. A gente vai começar com uma leitura, uma análise para vocês terem uma ideia do que está por vir aí. Então vamos aqui à leitura. Salmo capítulo 2:12. Eu deixei aqui em amarelo, né? Bem destacado. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Isso aqui está baseado na Bíblia King James atualizada, que no caso eu tenho em formato de aplicativo. Então eu copiei e colei aqui. Notou aqui no caso? Eu vou mostrar para vocês, ó. Rendei ao Filho adoração sincera. Então, automaticamente, o cristão protestante, quando ele bate o olho nesse texto, ele fala, tem que render adoração ao Filho, porque está na Bíblia, é a palavra de Deus, né? Só que de forma estranha, quando pegamos uma Bíblia já mais antiga, nós vamos encontrar uma coisa estranha também. Olha só, no mesmo Salmo 2:12, beijai o Filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Baseado em quê? Na versão Almeida, revista atualizada de 1959. Rapaz, olha a diferença. E perante essas duas versões de Bíblias, você faz uma pergunta. É para render adoração sincera ou é para beijar o Filho? Qual das duas está certa, minha gente? Qual das duas? E eu vou pegar aqui a Bíblia King James em aplicativo, essa aqui, para provar para vocês que eu não estou mentindo, tá? Bem, está aqui a Bíblia King James. Olha só o tema, né? O triunfo do reino do Messias. De cara o cristão vai falar. Salmo fala de Jesus.
né? E quando a gente vai lá no versículo 12, olha lá, ó, rendei ao filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repetindo a destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Aí o que acontece? Quando você vai lá no Salmo, na Bíblia judaica, chamada Terrilim, capítulo 2, você observa um tema diferente, mais original do que falar que é o triunfo do reino do Messias. Ele diz assim que todo homem, para não tentar ser mais esperto do que dos, se o homem tem motivos para se alegrar, que o faça com temor, para que os seus pecados não provoquem uma reviravolta dessa alegria. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho a foto que eu tirei aqui, que não tem nada de reino de Messias. Quer dizer, esse salmo na Bíblia King James aqui está adulterado para refletir a crença do grupo cristão. Assim como também temos a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que reflete a crença deles, né? Apesar que o Novo Testamento deles é baseado na versão grega de Whitcourt Hort, né? Mas percebe-se que tem algumas coisas que vai refletir a crença deles. Então, da mesma forma, a Bíblia protestante, ela é adulterada, né? Acrescentada para refletir a crença dos protestantes, tá? Vamos lá para a continuação da leitura. Bem, agora eu vou pegar aqui duas versões de Bíblias, duas traduções de Bíblias antigas, bem antigas mesmo, para você conferir comigo como que estava nessa época e o porquê virou hoje, para a gente entender aqui. Essa versão que eu estou utilizando aqui, que vocês viram na tela, é a versão Reina Valera antiga, de 1602, é a versão em espanhol, né? E nessa versão em espanhol, tá aqui, ó, Reina Valera antiga, 1602, Salmo 2:11. Besad al hijo, é para beijar o filho. Então, desde 1602, a versão em espanhol já trazia para beijar o filho. Olha só. Agora uma versão mais antiga lá, King James, de 1769. Olha lá, PS 2:11. Kiss the son, beijai o filho. Então o que acontece aqui? A merda já é antiga desde de 1769 com a versão King James em inglês. Por que que eu falo que a merda é antiga? Porque é do século 17 que isso tá lá. Entenderam? Mas se a gente for lá, principalmente, deixa eu ver aqui no Codex Sinaíticos, não vai estar para beijar o filho. Entendeu? Ah, não é para beijar o filho no Codex Sinaítico. Vocês estão me entendendo a gravidade da situação? Não é para beijar, não é para render adoração, não fala de reino de Messias, não fala de Jesus. Eu vou provar para vocês. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Aqui temos aqui um exemplo de Codex Sinaíticos, né, que você pode assim, realmente facilmente encontrar aí no Google, né? É uma parte bem interessante isso aqui, né? Porque eu gosto muito. Vamos ver aqui, ó. Este códice é um manuscrito do texto tipo alexandrino, escrito no século IV em letras unciais em pergaminho. O entendimento acadêmico moderno considera o Codex Sinaíticos como sendo um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, juntamente com o Codex Vaticanus, até sua descoberta por Constantino von Tisch, que raio de nome é esse, rapaz? Tischendorf. O Codex Vaticanus não tinha paralelos. O Codex Sinaíticos é o Codex cristão mais antigo, e o livro de Marcos é o evangelho mais antigo. Então, se ele é juntamente
um dos melhores textos do Novo Testamento. Então é nele que a gente vai se basear-se, né? Bem. Estamos aqui com um documento, Codex Sinaíticos, né? Documento mais importante nas questões de tradução de Novo Testamento. E vamos estar aqui para mostrar para vocês aí, para quem não conhece, a passagem de Marcos, capítulo 16, que no caso já está aberto aqui, ó, 16, verso 8, porque só vai até o 8. Aí, ó, só vai até o 8, não passa disso. E você vai ver como é que fica ali. Eu vou tentar aqui pelo celular, que eu tô gravando, porque pelo celular é complicado, né? Você dá zoom, ainda mais nessa posição de tela deitada. Pelo computador, claramente que ficaria muito melhor. Mas a gente vai fazer aqui o possível. Vou dar um zoom aqui. Aí, muito bem. Então temos aqui o tal documento. Então você percebe que começa aqui e acaba aqui, ó. Então aqui nós temos aqui essas palavrinhas aqui, que é traduzido, é praticamente isso aqui. Então quando você começa a subir o documento, aqui, ó, aparecem essas palavras aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai até o versículo 8 e acabou. Acabou aqui. Aí eu pergunto para você, cadê o resto dos versículos? Não vai até o 20? Por que não vai até o 20? Porque, gente, é acréscimo. Não existe. E, obviamente, quando você vai pegar uma tradução de livro Bíblia, Novo Testamento, Marcos vai falar sobre a ressurreição. E se ele não fala sobre a ressurreição, então a ressurreição de Cristo não aconteceu de fato, porque foi um evento tão importante, né, pela fé cristã. Por que Marcos se esqueceu de colocar na sua narrativa? Porque, obviamente, foi um acréscimo posterior, né, gente? Que automaticamente você pode ver pelo próprio documento. Bem aqui, ó, ele acaba aqui, só que não tem, vou até subir um pouquinho aqui. Documento, aqui, ó, fica vazio, gente, ó, vazio, não tem mais nada aqui embaixo. Cadê o resto? Se não tem, é acréscimo. Agora a gente vai pegar outras passagens do Novo Testamento para te mostrar outros acréscimos, tá? Como, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera, ó, e tem mais algumas também, né? E a gente vai pegar aquela passagem do Salmo, que a gente comentou no começo. É beijai o filho, é para adorar, como é que tá ali, né? Só para um meio de comparação, para você perceber como as traduções de Bíblias que veio surgindo foram deturpadas, cheios de discrepância, né? A próxima passagem que eu vou consultar aqui com vocês, né, para provar acréscimos no Novo Testamento, é João capítulo 8, a passagem da mulher adúltera, né? Como está aqui, ó, no livro de Marcos, vamos colocar no livro de João. João capítulo 8. E o versículo... O versículo começa no 12. Mas cadê o versículo do 1 ao 11? Porque vai até aí, ó. Vai até o 59. Vamos pegar a Bíblia King James aqui, ó. Aqui eu utilizo. Aqui, ó. Uma adúltera encontra a luz. Aqui, ó. O versículo 1. E que vai até o 11. Aqui, no caso do Codex Sinaíticos, começa no 12. Né? Jesus defende seu testemunho. Quer dizer, essa passagem aqui em cima, ela não existe. Ela foi adicionada, acrescentada ao Novo Testamento, né? E tem muito crente aí que fica pegando esse exemplo aqui dessa passagem. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essa passagem, ela foi acrescentada, não consta no Codex Sinaíticos, né? Tanto é que, quando vamos dar um zoom aqui, ó, nessa parte aqui, ó, capítulo 8,
verso 12. Ele já começa no 12. Tá vendo? E o capítulo anterior vai até o 52. Quer dizer, acréscimo detectado. Não adianta os crentes falar e inventar, porque até o próprio Codex Sinaíticos não tem essa passagem da mulher adúltera. E foi acréscimo. Agora vamos consultar aquela passagem do Salmo. Lembra do Salmo? Acho que é o capítulo 2, verso 12. Bem, está aqui, ó, Salmo capítulo 2, verso 1 e 2. Só que no caso vamos pegar o 12, né? Aqui, ó. Rendei ao filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Então, no caso aqui, eu estou usando aqui uma Bíblia King James atualizada em forma de aplicativo, e nessa tradução nós temos o quê? Rendei ao filho adoração sincera, vírgula. Percebe que tem uma vírgula aqui? Então, o que acontece nessa passagem aqui? Muitos teólogos cristãos, eles defendem um motivo para você adorar a Jesus, por exemplo, né? Onde é que Deus manda no Antigo Testamento para você adorar Jesus e tal, louvar Ele? E que geralmente eles vão pegar essa passagem de Salmo capítulo 2, verso 12, né? Que no caso aqui é para render ao filho adoração sincera. Mas, como a gente é inteligente, a gente vai pegar outras traduções também, né? Para ver, porque eu percebo que existem traduções que reza diferente. Principalmente se a gente consultar o Codex Sinaíticos. Aí piora a situação ainda. Por que piora? Porque vocês vão notar comigo que as traduções de Bíblias posteriores ao Codex Sinaíticos é adulterado na maior cara de pau. Por quê? Porque, primeiramente, Salmo capítulo 2, o próprio livro de Salmo, ele não é um livro cristão. Né? Então, o cristão não pode se apoderar dele e falar que ele fala de Jesus. Ainda por cima, colocar aqui um título, no caso a King James, o triunfo do reino do Messias, para que quando o cristão abrir na página, no capítulo 2, automaticamente ele vai associar Jesus e falar assim, poxa, esse salmo aqui fala de Jesus, porque tá na Bíblia. Não tá na Bíblia, gente, tá só impresso. É para manipular mesmo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar outras versões de Bíblias, certo? Para você comparar uma tradução com outra, como a gente fez no começo, né? Rendei o filho, tem outras traduções que falam para beijar o filho. Aí você vai pensar se é para beijar o filho ou é para adorar o filho. Depende da tradução que você utilizar. E se a gente pegar, por exemplo, no Codex Sinaíticos, como é que vai estar lá? Vai estar o grego e vai ter uma parte em inglês, né? Que dá para traduzir. O versículo 12. Se lá no Codex Sinaíticos não estiver conforme as traduções, ou as traduções não estiver conforme o Codex Sinaíticos, isso aqui, ó, nessa passagem aqui, é adulteração. É o tradutor que tentou adaptar o Salmo 2 de acordo com a sua fé. Vocês me entenderam? Então não é só a autoria das Testemunhas de Jeová, onde eles têm também a sua tradução, chamada de tradução do Novo Mundo, praticamente, né? E que se você pegar lá no Novo Testamento, você vai encontrar versículos omitidos. Se você pensar com ele, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar. Porque muitos cristãos falam, não, Testemunho de Jeová não acredita na passagem da mulher adúltera. Aí tá lá, o versículo começa no 12, mas cadê o resto? Aí eles vão falar assim, a Bíblia é adulterada, é falsificada. Mas quando você vai ver no Codex Sinaíticos, não existe. Entendeu qual que é o problema? A gente pegar também. E vamos pegar também no próprio Tanar, a Bíblia judaica. Como é que o Salmo capítulo 2, verso 12 reza.
Como é que tá lá? Então, pra você perceber as maracutaias, que é o Novo Testamento, e suas variantes, né? As variantes traduções existentes no mercado, como são um negócio falsificado na maior cara de pau. O cristão não verifica, o cristão não investiga, não questiona, do jeito que eu estou fazendo aqui, para questionar o seu próprio livro sagrado. Que praticamente é o quê? Existem traduções e traduções e traduções para refletir a crença de um grupo cristão, por exemplo. Vamos pegar também a Bíblia de Jerusalém, tá? Para não ficar vou fazer justiça pessoal direito. Vamos lá? Bem, estamos aqui de novo com o Codex Sinaíticos, livro de Salmos, capítulo 2, verso 12, tá? Para questionar aquela suposta palavra, né? Beijai o filho, rendei adoração, né? Nas Bíblias protestantes, né? E vamos ver como está aqui no Codex Sinaíticos. Vamos pegar também algumas traduções de Bíblias para confirmar isso, né? Como é que tá lá? Vamos pegar a Bíblia King James, com algumas fotos que eu vou mostrar para você nessa respectiva passagem. Bíblia de Jerusalém, né? E também vamos dar o checkmate traduzindo esse texto aqui, ó. Vamos pegar aqui bem esse cantinho aqui. Começa aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Começa aqui, ó. Vou pegar aqui, vou subir, ó. Começa 2. Vai até o 10, um outro lado. Aqui, ó. Bem nesse trechinho aqui, ó. Versículo 12. Essa passagem aqui, ó. Será que realmente essa passagem está escrito rendei adoração ao filho, ou beijai ao filho, como as traduções naturalmente trazem nas Bíblias protestantes? Para isso, nós temos que traduzir isso aqui, né? E aqui embaixo, parece que tem uma tradução aqui. Vou tentar aqui dar um zoom aqui, peraí. Aqui, ó, bem aqui. É que pelo celular, gente, é um negócio complicado, né? Muito complicado. Aqui, ó. Não dá pra subir, não dá pra descer. Ei, meu Deus do céu. É mais fácil no computador mesmo, né? Aqui, ó. Deu. Vamos traduzir essa passagem aqui, ó. Vamos pegar essa passagem aqui. Aqui, ó, says up down instruction, lest the Lord be hungry. Dá para ter mais ou menos uma ideia que não tem nada de beijar o filho nem render adoração, né? Mas mesmo assim a gente vai traduzir esse texto aqui e vamos trazer na língua portuguesa como está aqui, né? Vamos lá? E vamos ler aqui o Salmo capítulo 2, verso 12, se a gente encontra algum rastro de adorar o filho, beijar o filho, como está nas traduções de Bíblias cristãs protestantes. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar aqui a leitura de vocês, para dizer que eu não estou aqui fazendo gambiarra, né? Vamos ler aqui pausadamente. Apropriem-se da instrução, para que o Senhor não se irrite, e vocês não pereçam no caminho da justiça, quando a sua ira rapidamente se inflamar. Felizes são todos os que nele confiam. Prestar atenção aí na diferença, né? Porque nas traduções de Bíblias cristãs, eu posso até colocar aqui uma tabela. Uma fala que é beijai o filho, é para adorar o filho, aí você não sabe se é para beijar ou se é para adorar, dependendo da tradução de livro Bíblia. Aí quando você vai no Codex Sinaíticos, é outra coisa lá, pro príncipe da instrução. Cadê? Aqui não tem nada de beijar e adorar o filho. Quer dizer, aqui no Codex Sinaíticos não fala nada de Messias, não fala nada de Jesus, né? Rapaz, como as Bíblias protestantes, né, não são de confiança, né? O pessoal protestante detonou na tradução mesmo. Bem, agora vamos pegar aqui essa tradução do Novo Mundo para você
testemunhar comigo aquelas passagens que a gente pesquisou no começo, no Codex Sinaiticus, né, que não contém, e o porquê que nas Bíblias protestantes existem, foi acrescentado. E você vai entender também que a tradução Novo Mundo, por assim dizer, né, é uma versão mais melhorzinha, né? Não é ideal ainda porque ainda contém contradições tanto no Antigo como no Novo. Vamos começar aqui. Você vai entender porque aqui é o Marcos. Você clica em cima. Vamos lá no 16. Aqui tem uma introdução do Evangelho de Marcos. Se eu for lá no 16, Jesus é ressuscitado. Tá? É o tema. Só que aqui, ó, vai do 1 ao 8. Tá vendo? E o restante? Vamos conferir. Aí quando a gente confere, tá vendo? Vou pegar aqui. Bonitinho. Olha lá, só vai até o 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo, tremendo e tomadas de emoção. E não disseram nada a ninguém, pois estava com medo. E acabou o texto aí. Cadê o restante? Não existe, porque eles se basearam no Codex Sinaiticus, né? Naquela versão lá de Whitcourt Hort. Também tem só até o versículo 8, que automaticamente é baseado no Codex Sinaiticus. Aí você entende o porquê falta aparentemente alguns textos na tradução do Novo Mundo, porque no Codex Sinaiticus não existe. Simples. E é praticamente a mesma coisa quando pegamos aqui no caso de João 8, que já começa no 12. Quer dizer, aquela passagem da mulher adúltera não existe. Tá vendo? Então eles preferiram omitir o texto do que ficar acrescentando o que não existe, né, gente? Isso aqui chama-se honestidade. Aqui no livro de Salmos, capítulo 2, no verso 12, vamos ver como que tá lá. Honrem o filho, para que Deus não se ire, e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes todos os que refugiam nele. Já está adulterado aqui também, ó, honrar o filho. Você viu anteriormente que tem frases e palavras tipo beijai, prestar homenagem, é para beijar o filho, para adorar o filho. Aqui fala que é para honrar o filho, né? Será que é a mesma coisa aquela passagem de Hebreus lá, que todos os anjos de Deus lhe prestem honras ou homenagem? Não sei, mas é praticamente aqui, ó. Isso aqui tá errado. Não tem nada de honrar o filho, não. Você percebe que até o Antigo Testamento deles é adulterado, né? Impressionante. Agora vamos pegar as Bíblias de estudo físico que eu tenho e conferir o que tá lá. Bem, nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém, Bíblia física. Vamos ver lá como é que tá lá o Salmo capítulo 2, verso 12. Já tá marcadinho aqui, é só virar e conferir lá. Salmo capítulo 1, capítulo 2, ó, o drama messiânico, né? Não tem nada de Jesus, Messias nesse texto. É um negócio muito mal feito. Tá, vamos ver aqui. Olha só. Beijai seus pés com tremor. Tá vendo? Agora não é mais para adorar, beijar o filho, prestar homenagem. Agora é para beijar os pés. Rapaz, acrescentou esse pé aqui, viu, gente? Não tem pé não lá no Codex Sinaiticus, nem para beijar. E cadê o filho aqui? Não tem. Rapaz. Mano, beijar o filho, cara, é o fim do vagabundo. Né? Fala sério, né, católicos? Por favor, né? Beijai os seus pés. Nossa, que tradução mais bichada, bichada mesmo. Vamos pegar aqui, tem uma letrinha aqui, um D. Dá pra enxergar aí um D? Isso aqui é um comentário, né? Vamos ver o que diz lá. Olha só. Beijai seus pés. Estremecei, beijai o filho, ou beijai o que é puro, o rolo da lei. No hebraico, blá blá blá, como também o grego e o targum.
O hebraico, sem dúvida, quis eliminar o antropoformismo. Quer dizer, ih, rapaz. Olha só o I, ó. Ixi, essa passagem é aplicada pelos padres ao Cristo morto ressuscitado. Letra E. Que letra E é essa, hein? Aqui, ó. Foi encontrada a letra E. Aí, ó. Eu me deito e logo adormeço. Desperto, pois é Yahvé quem me sustenta. Aí essa passagem, ó, os padres aplicaram a Cristo morto ressuscitado. O que tem a ver a bunda com a cueca? Gente, rapaz do céu. Aqui no Evangelho de São Marcos, né, capítulo 16, olha lá, o túmulo vazio, mensagem do anjo. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí eles acabam o texto bem no verso 8, respeitando lá o próprio Codex Sinaídicos, né? Aí o que se nota nessa versão de Bíblia é que no finalzinho tem 3 pontinhos no final, quer dizer, a história continua. Mas eles não têm o restante da história, porque o Codex Sinaídicos não mostra. Então para que colocar 3 pontinhos no final, né? Mas eles acabaram o texto no 8, respeitando lá o Codex Sinaídicos. Mas eles também não comentam nada, né? Se tal, foi acréscimo, né? Aqui não tem nada pelo visto, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, já aparece a historinha da mulher adúltera. Coisa que não existe nem no Codex Sinaídicos. Quer dizer, eles respeitam lá o Marcos 16, que vai até o versículo 8, mas acrescenta essa historinha que não consta. Aí tem uma letrinha H aqui, ó. Você percebe? Tá um H aqui, é um comentário, né, gente? Se tiver alguma coisa, a gente acha aqui, ó. Olha só lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esta perícope, no caso 8:11, né? Omitida nos mais antigos documentos, no caso Codex Sinaídicos. Versões e padres da igreja, colocada alhures por outros. Deixe transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João. Poderia ser atribuída a São Lucas. Sua canonicidade, seu caráter inspirado e seu valor histórico, no sentido, não sofre contestação. Sofre, né? Porque lá no Codex Sinaídicos não existe, né? Então vocês respeitam o Marcos 16 até o 8, mas acrescentam uma historinha que também não está lá. Então já tem contradição, né? Ah, Bíblia de Estudo Apologética. Essa aqui é Bíblia de velho de guerra, rapaz. Eita, nós, viu? Vamos ver aqui. Livro de Salmos, capítulo 2, verso 12. Olha lá. Beijai o filho. Tá errado também, gente. E olha que essa Bíblia é da Assembleia de Deus, viu? Rapaz do céu, quem foi os responsáveis para traduzir uma porqueira dessa? Ah, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Vamos ver aqui o Salmo 2:12. Abrindo o Salmo 2, verso 12. Cadê o 12, meu filho? Olha lá, beijai o filho. Tá errado também. Mas vamos ver se tem algum comentário. Uma gambiarra, um Mortal Kombat. Olha só o que eles falam aqui, gente. Olha lá. Devemos render-nos e submeter-nos completamente ao Filho de Deus. Tá vendo? Tá aplicando a Jesus. Jesus não é somente o Salvador escolhido pelo Eterno. É também o legítimo Rei do nosso coração e da nossa vida. Para estar prontos para a sua vinda, precisamos submeter-nos à sua liderança todos os dias. Os próprios PhDs aí manipulando a cabecinha dos crentes, né? Para fazer eles pensar que o Salmo do versículo 12 fala para beijar o filho, sendo que lá nem no Codex Sinaídicos tem nada de beijar o filho, né? E eu provei lá no Terrilim, na Bíblia judaica, lá no hebraico, que não tem nada de beijar filho, não é Salmo de Messias, né? Como eles costumamente querem entender. Quer ver, ó? Tem até aqui um estudinho aqui em cima, olha lá, olha as gambiarras. A suprema lei de Deus, um salmo escrito para celebrar o coração de um rei israelita, uma alusão à coroação de Cristo, o rei eterno. Então eles querem fazer o quê? Isso aqui, ó, alusão.
Tá vendo? Aí eles entendem que isso aqui fala de Jesus. Não fala nada. Mentira! Agora é a poderosa Bíblia King James 1611. Vamos abrir aqui no Salmo 2:12. Olha só que bonitinho. A palavra salmo em hebraico é Tehillim, que significa louvor. Até ainda isso vai, né? Beleza, Tehillim. Que significa canções de louvor. O louvor é oferecido a Yahvé, o Deus de Israel. Alguns se referem a salmos como hinário de Israel. Parte é verdadeiro, mas não é o bastante para escrever tudo que há nos salmos. Mais de 1/3 da coleção é composto de orações a Deus, portanto os salmos também têm hinos, tanto oração usado no contexto da adoração a Israel. Quer dizer, nem a própria Bíblia King James ela afirma que salmo é profecia e que Davi é profeta. E também que não tem nada de Jesus. Mas em contrapartida, essa Bíblia de estudo, ela dá os textos, né, onde pode encontrar Jesus, né? E vamos abrir aqui no Salmo capítulo 2, verso 12, na próxima página. Vamos ver como está lá a gambiarra, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu detectar aqui, achei. Olha lá. Beijai o filho. Tá errado também. Se tem algum comentário, vamos ver aqui. Vamos ler para você. Olha, comentário grande, gente. Eu vou até ver quem é o responsável por esse comentário aqui, gente. Rapaz, vamos ver. Aqui a palavra filho é uma palavra diferente da usada no versículo 7. Trata-se de uma palavra aramaica, o que faz com que alguns estudiosos questionem sua autenticidade. Porque, primeiro, parece fora do lugar, e 2, o aramaico não se tornou o idioma oficial da região até o Império Neobabilônico de Nabucodonosor. Desta forma, alguns têm proposto que a palavra deveria ser trocada por seus pés, no caso igual a Bíblia de Jerusalém, que está lá, né? Beijai os seus pés. Acrescentando algumas letras hebraicas à forma existente. No entanto, não há um bom motivo para rejeitar essa forma como sendo a original. Sendo que no original nem tá na beijar, né? Visto que mesmo só tendo se tornado o idioma oficial da região mais tarde, o aramaico já existia desde a época de Abraão e, entre outras nações, era uma língua semítica, mais utilizada do que o hebraico. Beijai, ver, nota em Oséias 3:2, né? Uma demonstração de obediência. A outra alternativa é pereçais pela ira de Deus, que pode ser acessível em breve. O salmo começa o salmo 1 com a palavra abençoados. Em contraste é que aqueles que seguem Yahvé veem o seu domínio como algo em que põe sua confiança e não como sua escravidão. Quem é o responsável por fazer essa gambiarra? Vamos ver? Olha só, tá bem nessa parte, colaboradores das notas de estudo. Quem é o responsável por fazer aquele comentário podre, né, gente? Olha só. É o Kevin Whistler, PhD de Dallas Theological Seminário. Mentiroso. PhD. Pode cristão mentir, gente? Que coisa feia. Quanto que ele recebeu para fazer esses comentários aí, gente? Para falar mentira. Mas, rapaz do céu, vocês têm que avaliar bem esses caras, viu? Não é porque ele é PhD, porque ele vai falar a verdade. Não, ele deve ter recebido moiar a mão dele, né? Não é possível. Agora eu vou pegar aqui o super trunfo. É um livro de salmos, né? O Tehillim. Pra gente comparar aí o Salmo 2:12, né? Enfim, como a gente comparou aí com as Bíblias protestantes, Bíblia católica, né? Eu vou pegar essa aqui também, ó. Aí, ó. Salmo, tá vendo? Pra ver que uma tem beijar e adorar o filho, prestar homenagem, beijar os pés, né? Só falta pra beijar a boca também, né? Como eles atribuem a Jesus, vamos beijar a boca de Jesus também, né? Por que não, né? Vamos abrir aqui na passagem. Bem, temos aqui o Tehillim,
capítulo 2, temos aqui a transliteração. Ela começa aqui a tradução. E vamos lá, versículo 12, né? Ela vem aqui, 12, olha só. Dá um zoom aqui, ó. Anseie por um coração puro. Ih, cadê o beijai? Adorar o filho, louvar o filho, beijar o pé, honrar o filho, como está nas traduções protestantes. Nas Bíblias pentecostal, gente, não tem. Tá vendo? Então aquele negócio de beijar o filho, adorar, venerar, homenagear, é tudo invenção. De quem? Dos padres, dos protestantes, que nem sequer oferece para o público uma tradução decente, mas oferece para o público cristão traduções de porco, porque é isso que eles gostam, de lavagem. Bem, agora vamos para este salmo também, né? Como eu prometi, vamos para o capítulo 2. Vamos aqui, o versículo 12, onde está: buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não os liberte sua ira e o vosso caminho conduza ao abismo, por um breve instante a sua cólera. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Cadê o beijar e o filho? Cadê para beijar a boca, o pé, honrar, venerar, prestar homenagem, como as traduções de porco cristãs oferecem para o público? Não existe, não existe! Agora vamos pegar aqui o livro de Salmos, capítulo 2, verso 12, no Tanar, né, na Bíblia judaica, da forma mais cristalina e límpida, né? Nos originais, podemos dizer assim, né? Olha só. Anseie por um coração puro, a fim de que não cresça sua fúria e seja arruinado o caminho. Pois fulgurará num breve momento sua cólera. Louvores para aqueles que confiam nele. Tá vendo? Não tem nada a ver com beijar o filho ou adorar o filho para Jesus, gente. Não, olha que a qualidade da foto não é das melhores, né? Falta de iluminação, mas dá para enxergar. Aonde que tem mandamento para beijar o filho, adorar o filho, gente? Não tem. Gambiarra, acréscimo. Gente, essas Bíblias protestantes são uma vergonha. Uma vergonha. Mas para fazer justiça pessoal, eu vou pegar aqui umas traduções de Bíblias antigas. Vamos consultar algumas para você que está me assistindo aí, você testemunhar comigo como é que os tradutores, né, norte, faz a tradução lá do Salmo 2,12 faz. Qual tradução é mais honesta? Vamos ver? Bem, aqui nós temos uma pequena lista minha de traduções de Bíblias, né, para consulta pessoal. A gente vai pegar algumas delas para ver como essas traduções se comportam perante essa suposta adulteração, né? Como que elas vêm sofrendo acréscimos e mudanças, enfim. Vamos pegar aqui primeiramente a revista Almeida atualizada de 1959. Já está aberto aqui, né? Aqui, ó, Salmo 2. Aqui, ó, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Tá vendo? Para beijar o filho. Tá errado. Nem o Códex Sinaíticos fala para beijar o filho. Rapaz do céu. Vamos pegar uma outra versão aqui. Revista e atualizada interlinear. Olha só, já vem com o hebraico no meio, né? Aqui, ó. Beijai o filho de novo. E coloca o hebraico do lado. Rapaz do céu. Aqui é maracutaia, viu, filho? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Almeida de 1967.
Aí, ó, beijai o filho. Tá vendo? Ave Maria, de 1959. Aqui no Salmo 2, não tem nem o 12. Aqui, ó. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai homenagem com tremor, para que não se irrite e pereçais quando em breve se acender a sua cólera. Quer dizer, aqui fala para prestar homenagem, que é para adorar. Então o versículo 11 e 12 nesta tradução, ela foi colocada numa coisa só. Então, para prestar homenagem, não é para adorar, então aqui já está uma outra visão diferenciada. Mas uma alteração aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal. Já vão pegar os penteca aí. Aqui, ó, beijai o filho adulterado. Vamos pegar uma outra aqui. Bíblia de Jerusalém. Não tem essa passagem aí, né? Só que no caso é de 81. Vou pegar essa aqui, ó. Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Aí, ó. Prestem homenagem tremendo. Aí não é para adorar, é para prestar homenagem, é para beijar o filho. Você percebe que as traduções, como essa aqui é uma versão católica, ela varia. Então você não sabe qual é a versão correta. Beijar o filho é para prestar homenagem ou é para adorar? É confuso, né? Vamos pegar, eu escolhi aqui uma outra. Bíblia Bereana Interlinear. Será que tem português aqui? Não, não tem. Peshita. Aqui, ó. Corrigida. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Bíblia Sagrada com números strong. Olha, tá lá, beijai o filho. Vamos ver outra aqui. Corrigida Fiel, 1753 a 1995. De corrigida não tem nada. Ela continua com beijai o filho. Eita lasqueira. King James Textos Receptus. Deve ser uma versão, não tem também essa parte do som, né? Vamos ver aqui. Difusora Bíblica com franciscanos capuchinos. Deve ser uma versão que... Aqui, ó. Para que não se irrite o sempre... Tá vendo? Tá faltando. Essa aqui tá faltando. Aqui não fala nem para beijar, nem para adorar, nem para prestar homenagem. Aí vem na confusão. Tem, ó, tem codex sinaíticos também, né? A gente não precisa nem pegar. A gente vai pesquisando aqui, ó. Primeira tradução de Bíblia Almeida, publicada em 1681, contendo apelo novo. Só pegando o salmo, então não vai ter salmo, né? Mas tem essa aqui, ó, de 1819. Vamos ver como tá lá. Também não tem também. King James atualizada. Aqui eu tenho aplicativo, né? Tá lá, ó. Rendei ao filho adoração sincera. Tá vendo? Vou pegar uma aqui, essa aqui, ó. Aqui tá em inglês. Kisses the son, beijai o filho, tá vendo? Até a versão de King James em inglês tá bichado. Vamos pegar uma outra aqui. Uma famosa aqui. Bíblia de Estudo LTT. Olha lá, beijai o filho. Tá em vermelho ainda, né? Vamos ver uma outra aqui legal. Ó, de Jerusalém. Tá aqui, ó. Então tá em inglês, né, ó. Aqui já não tem beijar o filho. Tá vendo? Sei lá que língua é essa. Bíblia Viva. Ajoelhem-se diante do filho e beije os seus pés. Olha só, essa versão aqui, ela já deu um upgrade, um turbo, né? Um turbo. É para beijar, é para se ajoelhar como se fosse adoração, né? Caraca, velho. Nossa, essa aqui forçou mesmo, viu? Não, nova versão internacional. Olha lá, beijem o filho. Tá, nós. Vamos ver aqui uma outra aqui. Você percebe o nível das gambiarras? Que outra versão de Bíblia, beijai o filho.
Essa versão Almeida aqui é a mais bichada que tem, gente do céu. Aqui, uma Reina Valera. Deve ser a Bíblia espanhol, né? A la besa de al hijo. Beijar o filho também. Tá bichado. Aqui, ó. Reina Valera Antiga, 1602. Beijai o filho. Bichado também. Rapaz do céu. Pergunta, nessas traduções, você percebe como que o negócio tá? Que uma tradução, ela vem trazer um turbo, né? Uma Bíblia fuçada. Como você vai fuçar o carro, vai personalizar o carro, coloca turbo, nitro, gasolina aditivada, o carro fica potente. Pá, você viu que tem uma Bíblia potente. Ela deu um upgrade, ajoelhem-se, beije o filho, louve, presta homenagem. Falei, vixe, velho. Então, aí é difícil, né? Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, vou tirar uma foto de 3 versões de Bíblias físicas de estudo que eu tenho aqui em casa. A King James, Student Roman, 1611. A aplicação pessoal, talvez uma Bíblia apologética ali. Só para você ver como que é as bicheiras que é essa tradução de Bíblia, né? Aí, eu vou finalizar isso com áudio. Um áudio. Aí nisso eu vou finalizar com áudio, né? Vou finalizar com áudio do senhor Adonai. Quem conhece aí é vamos dizer assim, um gay, né? Que automaticamente se declara bicha, né? Bem escancarado assim, vocês vão ver no áudio. Adonai, nada contra a pessoa dele, mas sim contra aquilo que ele declarou, né? Teve uma irmã cristã aí, não vou falar o nome. Ela perguntou pro Adonai, né? Adonai é formado em teologia, bacharelado, que não sei o quê. Eles vão ver o currículo religioso de Adonai. E Adonai citou Salmo capítulo 2, verso 12, dizendo que é para render ao filho adoração, beijai o filho. Ela falou com uma tal convicção, gente. Você percebeu como a tradução de livro Bíblia, principalmente as protestantes, que são as piores de todas, elas manipulam as crenças das pessoas. Ela fala porque é, mas ela não fez uma investigação tão minuciosa como eu estou fazendo. De forma perspicaz, refutando essa crença, né? Também esqueci também, vou pegar aqui a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová para mostrar para vocês que lá, por que não tem aquelas passões lá, né? E fazer aqueles que os protestantes falam, porque eles nunca acreditam. Mas no próprio Codex Sinaiticus não tem. E aonde que as testemunhas de Jeová se baseiam a sua crença? Porque a testemunha de Jeová, gente, pra você ter uma ideia, o Novo Testamento deles, eles se baseiam em outra versão de Bíblia, na versão grega. Se eu não me engano é Whitcourt Hort. Eu devo ter aqui essa tradução aqui. Aqui, ó, achei ela. 1885, Whitcourt and Hort. Então, as testemunhas de Jeová, eles se basearam, o seu Novo Testamento, nessa versão aqui, ó, de 1885. Então, se clicar nela, não tem Antigo Testamento, é só Novo. Aí tu vai clicar em cima, só vai ter o quê? Os livros do Novo Testamento, tá vendo? Ó? Revelação, Apocalipse, tá vendo? Porque é revelação mesmo, né? Apocalipse é uma palavra grega, né? Mas no real é revelação, Ganigalut no grego e tal, e por aí vai, mas é revelação. Eu vou mostrar para vocês esse detalhe também. Bem, gente, o que vamos aqui apresentar para vocês, para fechar com chave de ouro esse vídeo, você vai testemunhar comigo uma declaração de uma pessoa concernente ao Salmo capítulo 2, verso 12, tá? Primeiramente você vai ouvir, nesses 1 minuto e 42 segundos, o currículo teológico do senhor Adonai. Quem já conhece Adonai nos grupos aí sabe como funciona, né? Depois, você vai ouvir, né, a pedido da dona Adriana Ribas, né, a irmã da Assembleia de Deus, perguntando para Adonai sobre quem está se referindo o Salmo 2,12.
e vocês vão testemunhar a resposta de Adonai. Isto é uma vergonha. Acompanhem. Correção, meu amor, eu sou professora, gênero feminino, querendo você ou não, a lei me habilita assim, tá bom? Sou transexual, sou cristã, sou teóloga e dou aula, sim, senhor, no curso de teologia aqui da Imperatriz. Os pastores têm que me respeitar. Quem manda eles não terem estudado? A bicha que estudou, é inteligente, é vivida, é viajada, tá certo? Tenho mestrado em divindade, tenho mestrado também em educação, estou cursando direito, sou formada em pedagogia. Então eu já vou indo aí para minha terceira graduação e já estou com um projeto de doutorado lá para a Universidade do Ceará. Já foi aprovado, eu vou cursar o meu doutorado em educação também, entendeu? Essa é a minha base curricular, então nada me impede, querido. Bom dia a todos, corroborando aqui com a nossa amiga e irmã Ribas, eu trago a nossa colação, a essa colação, o Salmo 2, o verso 11 e 12, que diz o seguinte: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quem será o filho aqui que tem que ser beijado, hein? É o filho de Deus? Pois é bom pensar nisso. Para os judeus do YouTube ou do Paraguai, que vivem dizendo que Jesus Cristo é uma invenção de Roma, ou que vem com aquela história do Exu, enfim, tal, tarararau, eu conheço essas teses e elas não têm raiz.